Bom, pessoal, e finalmente nesse vídeo nós vamos ver como a gente faz para lançar exceções. A gente já viu como tratar, a gente pode também lançar exceções e vamos também poder criar nossas exceções para que a gente possa lançá-las. Então, primeira coisa, como eu falei, a gente pode lançar as exceções quando a gente achar mais adequado. Então, a gente percebeu que aqui aconteceu um problema. E aí você lança a exceção para que o método que chama aquele trecho de código lide com a exceção e resolva o possível problema. E aí, para isso, a gente vai usar a palavra reservada throw. Então, não confunda que a gente tem a palavra throw, que é um imperativo do inglês, que indica que você vai lançar uma exceção. Mas, se a gente quiser delegar, se a gente quiser avisar que um método pode gerar uma exceção, a gente usa a palavra throws, com um S no final, que é do presente indicativo. Nesse caso, ela vai na assinatura do método dizendo, ó, esse método pode causar ou pode gerar essa exceção. Então, para a gente ver como é que a gente utiliza isso na prática, no código, vamos para o exemplo lá da nossa conta bancária. Então, para ver como isso funciona na prática, vamos olhar para o nosso exemplo da conta bancária. Então, aqui eu tenho a nossa operação destaque, certo? E ela verifica que o número é positivo. E aqui nesse caso, se ele executar isso aqui, é porque não tem saldo. Então, uma coisa que eu poderia fazer de cara aqui, ó, se não for positivo, em vez de retornar falso, eu poderia lançar uma exceção. Throw, e aqui eu posso usar o runtime exception. A runtime exception é a exceção mãe de todas as unchecked exceptions. Certo? E é por isso que aqui, ó, o código está funcionando, não tem nenhum aviso e não vou precisar alterar o meu runner, que eu vou até executar agora só para a gente ver o que acontece. Então, aqui eu criei duas contas, mas essa transferência aqui não pode dar certo, porque o valor é muito alto. Eu vou só mudar uma aqui, o saque para negativo, que foi onde eu tratei a exceção. Então, vamos executar aqui e ver o que acontece. Vou executar. Vamos ver aqui o que acontece. Então, viu? A gente teve um runtime exception na linha 63 do sacar, que é justamente aqui, onde eu alterei, e na linha 10 do runner. Ou seja, eu adicionei uma exceção, ela está capturando, está sendo lançada no momento certo, porém, eu não estou sendo obrigado a tratar, não me ajudou muito. O que eu posso fazer aqui, ao invés de usar essa runtime, que é uma classe muito genérica, posso pegar uma exceção mais específica, uma illegal argument exception, que faz todo sentido nesse caso. Porém, o illegal argument exception, como a gente pode ver aqui, também estende de runtime exception. Então, veja que aqui continua a mesma coisa, não precisa alterar nada. Eu vou rodar mais uma vez. E o que mudou, que eu tenho agora um illegal argument exception, mas eu tenho o mesmo problema. O que eu posso fazer ainda aqui é passar o argumento, dizendo que, por exemplo, valor negativo não é possível utilizar valor negativo, por exemplo. Bem grande e feio. Para evitar que o programa quebre, eu vou colocar aqui um try catch e illegal argument exception, normalmente é o padrãozinho que a gente usa, e aqui eu vou colocar para imprimir a mensagem. Esse método mensagem, getMessage, ele vem da interface, não sei se vai dar para mostrar aqui, throwable, exatamente. E lembra que ela é a mãe,
topo da hierarquia de todas as exceções e erros. Então, toda exceção vai ter esse método, throwable. Agora eu vou rodar. Vamos ver aqui. E agora não quebrou de fato ao final, óbvio, porque eu tratei. E ele executou aqui, ó, não é possível utilizar valor negativo. Então, a mensagem é aquele parâmetro que vai no construtor. Apesar de ter ficado legal aqui, vamos dizer assim, veja que se eu tirar o try catch, eu não sou obrigado a tratar. Por quê? Porque eu estou usando uma runtime exception. Então, o que a gente vai fazer é criar uma exceção que seja checked. Então, aqui eu vou criar um valor negativo, valor inválido exception. É um padrão, a gente sempre coloca exception no final, mas não é obrigatório. E para que ela seja uma checked, basta eu estenda de exception. E aqui eu vou criar um construtor public valor inválido exception. E eu vou dizer que ele recebe a mensagem. Eu vou chamar o super. Passando a mensagem aqui, o super de exception. Para que eu tenha aquela mesma situação de poder passar uma mensagem aqui. Então vamos lá. E agora, em vez de colocar um new illegalmente exception, eu vou colocar um new valor inválido exception. Valor negativo, só vai ficar mais curto. Veja que ele já está sinalizando aqui com vermelho, dizendo que está errado. Por quê? Porque como eu estou lançando a sessão, eu tenho duas opções: tratar ou delegar o tratamento, que é, no caso, adicionar aqui na assinatura do método. Como eu não quero tratar dentro do sacar, eu quero adicionar aqui, valor inválido exception. E aí veja o que acontece, eu vou gerar um outro problema na minha própria classe. O método de transferir, aqui embaixo, ele também utiliza o sacar. Está vendo a diferença? Como ele obrigou, eu comecei a ter vários deles. Também vou ter no main. Então aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou delegar também. Vou delegar também. Então não vou preocupar com isso aqui no transferir. Porque aí eu vou ter que me preocupar lá no main. Porque ao sacar os dois transferir vai dar problema. Então aqui eu tenho novamente duas opções. Eu posso delegar, mas se eu delegar aqui como eu estou na main, vai quebrar o programa se acontecer. Ou posso colocar o try catch. Vou colocar aqui o try catch em todos. É muito comum você ver só isso, é print track 3, que na verdade vai imprimir a pilha de execução, mas isso não é uma boa prática. Eu vou rodar aqui só para vocês verem o que acontece. Então, vejo que ele executou, o programa terminou normalmente, certo, pessoal? Apesar do vermelhinho aqui dar a ideia de que não, esse vermelhinho foi o que foi impresso aqui. Ele gerou, imprimiu a pilha aqui, o que pode ser útil para debug, mas isso não é uma maneira de tratar uma exceção. Não está tratando, você apenas imprimiu aqui. Talvez para adicionar isso num log, alguma coisa, em algumas situações pode ser válido, mas em geral, isso aqui é uma prática, só colocar para imprimir. O print stack 3. Então, a exceção que só aconteceu uma vez, que foi do número negativo, esses dois aqui ele não executou, fez normal. E pode ver que essa aqui é a última linha do programa, esse último system out, não tem nenhum aqui. Vou colocar mais um, vai ficar mais fácil. Mas é só para a gente ver que executou até aqui. E o programa não quebrou. Tá vendo? Então esse é o quarto aqui. Ok? O que a gente pode fazer aqui é também pedir um parâmetro que seja o valor. E aqui eu vou, só por simplicidade, eu vou concatenar o valor na mensagem. Mas a gente poderia criar, por exemplo, eu vou até criar aqui. Private double valor
a gente pode fazer aqui this.valor igual a valor. Eu vou criar um get só para mostrar para vocês que posso fazer com isso. Então agora, na minha conta, eu tenho que colocar aqui o valor quando a exceção é lançada. Perfeito. E, por exemplo, aqui agora no runner, dentro do get, eu poderia imprimir a mensagem. Eu também posso imprimir, por exemplo, o valor aqui. Eu vou fazer só para fins didáticos, certo? Só para mostrar para vocês que vocês podem adicionar atributos, métodos, o que quer que seja aqui, e utilizá-los no código. Vou rodar. Então, veja, valor negativo encontrado, menos 200, e aqui é o get valor. Ótimo. No caso do sacar, eu ainda tenho uma situação onde o saldo é insuficiente. Então, posso criar uma outra exceção aqui. Saldo insuficiente. Exception. Novamente, como eu quero que ela seja um check, eu vou herdar de exception. E agora eu vou criar o construtor, recebendo, no caso aqui, double valor e double saldo. Eu vou passar aqui no construtor, algo assim. Saldo insuficiente. Do atual igual ao saldo mais valor da operação igual ao valor. Para vocês verem aqui. E agora eu vou lá para minha conta de novo. E aqui, ao invés de retornar false, vou dar um throw new saldo insuficiente exception, valor e o saldo que ele tem, que é sempre o saldo mais limite. Então, tá vendo que marcou vermelho, porque ele está a mesma coisa. Ele pergunta se eu quero tratar ou delegar. Eu vou delegar. Posso adicionar duas ou mais exceptions, quantas forem aqui. E agora também eu tenho que fazer a mesma coisa no transferir. Tenho que fazer assim, eu tenho a opção, tenho que tratar. Ou delegar ou tratar. Eu vou adicionar aqui também. Suficiente exception. E agora eu vou executar o código. Nessa transferência eu vou ter o problema. Então aqui eu vou imprimir. Ó, inclusive ele está reclamando porque eu tenho que tratar. E aqui ele dá opções. Eu posso tratar igual. Vou colocar nesse caso igual. Eu posso adicionar uma cláusula separada. Vou fazer aqui. Ou eu posso delegar. Aqui eu vou imprimir o getMessage. Eu sei que ele vai executar aqui. Nesse caso, nesse segundo, não vai. No sacar aqui, eu vou colocar igual também. Na verdade, eu vou fazer isso depois. Aí veja que como é igual, eu já não posso imprimir o getValor, porque pode ser um dos dois, né? Sempre vai ter. O getMessage funciona sempre, porque são todos exception. Eu vou executar aqui, para a gente ver. Vamos lá, rodei. E aí, ó, saldo insuficiente, saldo atual 1.700, tentei sacar o valor absurdo. Perfeito. Nesse caso aqui, não faz sentido, eu vou colocar um cat só. Vou tratar as duas iguais. Só a opção vai ficar assim mesmo. Então, o que eu posso, porque às vezes você vai ver, eu vou até criar uma exceção para mostrar, vamos supor, chamar aqui de operação inválida except. Extends
Ah, às vezes é comum você ver quando a API ou o programa não quer expor os detalhes, porque às vezes o que você pode ver aqui é que ele vai jogar uma exceção mais genérica. Então, eu estou pensando aqui no exemplo, mas o ideal seria em outros casos, onde eu capturo uma exceção, eu posso capturar uma exceção, vou mostrar no main, vou capturar uma exceção, né, aqui nesse caso, valor inválido e estado insuficiente, e eu simplesmente, ao invés de, dentro do cat, que é onde eu trato, eu tenho a opção de lançar uma exceção mais genérica. Por exemplo, que no caso seria, vou fazer isso no transferir, para ficar melhor para a gente ver. Eu vou aqui no conta, ao invés de delegar aqui o tratamento no transferir, um exemplo, nesse caso seria melhor do jeito que está, mas é só por fim didático. Eu vou tirar isso aqui. Vai aparecer os erros, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar o try catch. Vou tratar as duas da mesma forma. Só que eu não quero expor o detalhe, eu não quero expor que foi um saldo suficiente ou um valor inválido. É só um exemplo, tá, pessoal? No caso aqui seria a melhor opção expor. Mas o que eu posso fazer aqui é pegar essa exceção e lançar como uma forma mais genérica minha também, operação invalid exception. E para você não perder essa exceção que criou, você passa ela no construtor aqui. Eu tenho que só criar esse construtor, mas o construtor exception tem. Então você encapsula uma exceção e passa adiante. Você vem aqui, public. E agora aqui na minha conta, eu posso fazer o seguinte. Vou corrigir aqui o que ele está reclamando. Então, como eu estou lançando a operação inválida, mesma coisa. Está pedindo try catch, eu vou adicionar. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu peguei uma exceção específica e joguei uma mais genérica. Então, aqui em cima, agora no transferir, eu, eu tenho que tratar uma operação inválida, não é mais esse. E talvez nesse caso poderia ser interessante. Porque por acaso aqui eu podia só fazer o seguinte. Supondo, né? Já que deu operação inválida, tanto faz se foi o número negativo ou valor, talvez a opção de corrigir seria assim, um digite novamente. Né? Então, nesse caso, poderia ser uma opção válida. Mas isso não é uma má prática, certo, pessoal? Você pode ver algo assim, não é uma prática, por isso que eu quis mostrar. Você pode, às vezes, dentro da sua API, você quer ter todos os detalhes, mas quando você vai expor essa API pública, às vezes você quer esconder algum detalhe. Então, você engloba numa exception mais genérica. Então, tu viu aqui, deu um saldo insuficiente exception, porque é a mensagem, mas eu peguei uma operação inválida. Então, se eu desse o e.print stack trace, que eu vou fazer aqui, que eu falei que era uma prática, só para vocês mostrarem, vocês vão ver como é que fica aqui. Como eu não perco o rastro, na verdade. Tá vendo? Você vê que foi causado por uma saldo insuficiente. Mas você expõe publicamente apenas uma exceção mais genérica. Então, pessoal, para finalizar essa série de vídeos, mais alguns detalhes sobre quando a gente tem exceções. E, primeiramente, quero falar quando nós temos herança envolvida. Então, nesse caso, quando eu tenho uma herança, quando o método da superclasse tem rows, que é o que a gente está vendo aqui, nesse caso ele timeout exception, ele vai afetar os métodos das subclasses que venham a sobrescrever esse método. De forma que nas subclasses, os métodos podem ser mais arriscados ou mais perigosos, no sentido de que eles podem lançar menos exceções, certo? Eles podem ser menos perigosos.
Então, por exemplo, nesse caso, ele nem precisa colocar o throws do timeout exception, porque a superclasse já tem, e aí está tudo certo. Porém, eles nunca podem ser mais perigosos. Por exemplo, nesse caso, tem um throws de IO exception no método que sobrescreveu. Isso eu não posso fazer porque o mecanismo de checagem de exceção é feito estaticamente. Então, ele não consegue lidar com essa situação. Se você tentar programar dessa forma, o compilador vai dizer que está errado, porque ele vai ver que na superclasse você lança um timeout exception e na subclasse você lança um IO exception. Ele não consegue distinguir. Gravem isso. O método da subclasse ele pode ter as mesmas exceções ou nenhuma delas declarada no throws. Você não pode adicionar uma exceção nova. Nesse caso, se o código que sobrescreveu tiver a possibilidade de lançar uma exceção, nesse caso você tem que tratar internamente. Ou você, a não ser que ela seja uma subclasse de timeout exception. Mas em geral, você vai tratar se for uma exceção diferente, porque você não pode adicionar uma exceção na subclasse. O compilador nem deixa. Para finalizar, algumas más práticas bem rapidinho. Uma aqui é que se chama de swallowing exception, engolir de exceções, que a gente viu já. É quando a pessoa faz um catch e não faz nada. Certo? Uma variação desse caso é quando a pessoa apenas faz o print stack trace. Então, você não tratou a exceção, você pegou e não tentou resolver o problema, o fluxo vai continuar seguindo normal. Então, a gente chama aqui de swallowing exception ou engolir exceções. Um outro caso, uma má prática, é um return no bloco finally. Porque nesse caso, por exemplo, eu dou um throw IO exception. Se você dá um return dentro do finally, essa exceção não vai ser propagada. Então, o método lá de cima que recebe a exceção para ter que tratar, não vai receber a exceção. Então, você simplesmente vai dropar, vai cancelar a propagação dessa exceção. E a mesma forma, se você tem uma exceção que ocorreu no try, se eu der um throw dentro do finally, por exemplo, nesse caso aí, vamos supor que aconteceu uma IO exception, certo? Se ele cair no catch, ele ia lançar uma ilegal state exception, que era algo parecido com o que a gente fez, lembra? Eu capturei uma operação de saldo em valor inválido e de saldo insuficiente e joguei dei um throw como encapsulado em operação inválida. Exatamente o que está acontecendo aqui, ele pegou um IO exception, mas ele quer lançar como ilegal state exception. Só que nesse caso, não seria essa exceção que seria propagada, seria essa order exception, porque ela vai ser lançada no final. Então, essa ilegal state exception ia ser cancelada e a order exception ia ser propagada. Então, isso também é uma prática. E é com isso que a gente finaliza a nossa série de vídeos sobre exception. Então, fiquem aí e não percam os próximos vídeos. Valeu, fui!